Mas eu entendi que eu precisava me submeter ao ensino, ao tratamento, porque eu tinha um comportamento muito tóxico. A minha trajetória de vida me tornou uma mulher muito dominadora, uma mulher muito ciumenta, invejosa. Meu Deus. Eu me tornei uma mulher machista. Já viu mulher macho? É que as mulheres da minha casa mandavam nos homens. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, relacionamentos não davam certos. Não tem como você conviver com uma pessoa que ela não sabe o lugar dela. Imagina você querer ser o homem da casa. Eu parei na encruzilhada. Ou você caminha no certo, ou você decide pelo errado. Porque não dá para ficar na presença de Deus transitando pelos dois caminhos. Ou você anda certo, ou você anda errado. Não dá. Então, eu queria andar certo, mas os meus traumas me puxavam a tomar decisões e a ter comportamentos errados. Então, todas as vezes que eu me deparava com alguma coisa que me arremetia ao que eu já vivi lá atrás, eu me tornava aquela mulher. Aquela mulher que eu era. Sim. Brava, tóxica, invejosa, colocava as pessoas uma contra a outra. Eu tinha tudo isso, mesmo na igreja, mesmo na caminhada cristã. Até que um dia Jesus me disse, Luciene, eu chorando com depressão, numa tristeza profunda, Deus me disse, você não é a ferida que você carrega. Cure-se. Ninguém está destinado a ser o que sempre foi. Não tem a ver com a família que você veio, Luciene. O Senhor me disse, tem a ver com a família que está vindo de você. A vida é feita por decisões. Isso. Eu tirei você de lá. Ninguém quis você, mas eu te quis. Agora, você tem a liberdade de tomar a decisão certa. Não tome mais escolhas baseadas nas suas feridas. Meu Deus. O Senhor me disse uma coisa que eu nunca esqueço. O Senhor me disse, a ferida que você não transforma, você transmite. Transforme essa ferida para você não transmitir para quem não tem culpa. Então, são pessoas que vivem se revitimizando. São pessoas que vivem sempre com comportamento de rejeição. Pessoas que vivem sempre buscando lugar porque ela não sabe ainda quem de fato ela é. Eu era assim. Eu não sabia quem eu era. Até que eu fui me submetendo a esse processo. Esse processo de tratamento. Do sentar para aprender. Do permitir Deus te moldar. Do sair de cena, do permitir entrar no processo de obscuridade, onde você fica a sós com Deus e Deus vai alinhando as suas emoções. Eu costumo dizer que o Espírito Santo, ele domina seu espírito e o seu espírito domina suas emoções. Isso. E quando você consegue dominar suas emoções, você controla seus sentimentos e você gerencia suas emoções. Então, quem está no controle é o Espírito Santo. Então, eu não conseguia permitir o Espírito Santo dominar. Quando eu passava por alguma coisa assim... parafraseando, que me arremetia lá atrás, rejeição. Eu sofri muita rejeição, toda a minha juventude. Então, todas as vezes que eu me deparava com a rejeição, eu reagia, meu comportamento era aquela mulher que não conhecia Jesus. E o Senhor me disse, filha, não basta você usar roupas de crente, você ter Bíblia de crente, você falar como cristã, você precisa se tornar. Mas a gente usa aquela frase assim, né? Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Deus não ama ninguém do jeito que a pessoa é. Deus me ama do jeito que eu estou. Porque o estar é momento, é estado temporário. Porque Deus sabe quem eu vou me tornar andando com Ele. Quanto mais você anda e você se submete a Deus, mais Ele te mostra quem é você. As pessoas me perguntam, como é que eu sei quem eu sou? Eu digo, você vai saber quem você é quando você saber quem Deus é. Quando você souber quem Deus é, você vai saber quem você é. Porque Ele é a fonte, Ele é a nascente, tudo parte dEle, tudo vem dEle. E eu me descobri em Jesus. Porque eu buscava coisas, Zilda, eu buscava coisas. Eu dizia assim, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Eu dizia, Jesus, se o Senhor me der uma casa, eu vou ser feliz. Se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der um marido que me dê flor, que me ama, que me dê bombom, se o Senhor me der isso, me dê aquilo. E o Senhor foi me dando, e o Senhor foi me permitindo ver que tudo que entra em mim sobrava espaço. Não adiantava eu ter uma casa, eu continuava vazia. Não adiantava eu trocar de carro, eu continuava vazia. Não adiantava eu ter pessoas, coisas, ou conquistar lugares, eu continuava vazia. E um dia eu perguntei para Deus, por que eu continuo vazia? E o Senhor me dizia, porque você está procurando se preencher em pessoas, em coisas. Ninguém pode preencher o homem, só o Espírito Santo. É verdade. Quando a gente é preenchido pelo Espírito Santo, as pessoas e as coisas que entram em nossas vidas não podem nos preencher. Elas servem para completar. Porque você já é preenchida do Espírito Santo. E eu demorei muitos anos da minha vida para descobrir isso.
Então, nesses 23 anos de caminhada, eu acho sensacional poder falar que eu vim das drogas, eu tive um lar disfuncional, eu vim de uma família destruída. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. Mamãe é cristã, que a obra mais poderosa que Jesus tem feito na minha vida não foi apenas me tirar das drogas, porque tirar a pessoa do vício tem clínicas para isso. Eu visito clínicas. Eu vou em casas de recuperação que não precisam de Jesus para poder tirar elas de lá. Pessoas que pararam de usar droga, pessoas que pararam de beber sem precisar de Jesus. Então, Jesus não quer apenas tirar a pessoa das drogas. Jesus quer transformar nossa alma. Jesus quer nos tornar uma pessoa que venha refletir a sua glória. Que nós venhamos deixar de ser quem nós éramos, para nos tornar quem de fato Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós venhamos ativar a nossa identidade espiritual. E eu demorei anos da minha vida para entender isso. Então, hoje eu digo para as pessoas, mais do que sair do mundo e vir para a igreja, não é difícil. Sair do Egito para entrar em Canaã, não é difícil. Mas precisa se submeter ao processo do deserto. E esse processo do deserto é que ninguém quer. Porque hoje nós queremos sair do mundo e vir para a igreja e já viver o que Deus tem para nós, mas nós precisamos nos submeter ao treinamento, ao preparo, ao tratar de Deus. É doído, não é fácil, é muito difícil, mas é valioso quando você se rende. Deus não quer a nossa força, Ele quer a nossa rendição. Eu descobri isso hoje. Então, hoje, a Luciene Viana, ela veio de um passado muito destruído, de uma família disfuncional, de agressão, de muita violência doméstica, muita violência psicológica. Mas depois que Jesus entrou, porque quando Jesus entra já não é mais a minha história, né? É a história da Luciene quando Jesus entrou na história dela. Quando Jesus entra na história de alguém, a vida muda, a história muda. Então Deus vai usando meios e formas. Eu digo para as pessoas, não tenta provar nada para ninguém. Isso. Anda com Jesus. Seja íntegro com o Senhor. Seja legítimo na sua caminhada com Deus. Ele honra, né, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Ele vai usar meios, formas, pessoas. Ele justifica. Porque quando Deus quer nos mudar de nível, Deus, Ele não te dá coisas. Deus te apresenta pessoas. Eu me perdoei, porque eu não me perdoava. Eu fui uma pessoa horrível. Eu não conseguia me perdoar. Eu não conseguia me perdoar como filha. Eu fui horrível para minha mãe. Eu fui uma péssima filha. Então eu não conseguia me perdoar. Quando eu perdoei meu pai, eu me perdoei e consegui perdoar as pessoas. Eu me perdoei. O perdão, ele é absolução. A pessoa é absolvida. Ali Deus começou a investir na Luciene pregadora. Eu comecei a ministrar em pontos de pregação. Ali na comunidade, onde minha família mora há muitos anos, né? Eu comecei a pregar ali. Numa casa, num lar, e foi indo. E aí foi me chamando para uma igreja, e foi aumentando, foi gradativamente. Não foi assim, a Luciene hoje prega, né? Hoje eu ministro, eu não tenho dificuldade hoje de ministrar para qualquer público que seja. Sim. Mas por quê? Porque eu me submeti ao processo. Do começo ao fim. Não pulou, né? Eu pulei etapa. E as etapas que eu pulei, Deus fez eu voltar para trás e refazer o caminho. As etapas que eu tentei pular, Deus me disse, volta. Você não é apta para estar na etapa que você está, porque você pulou fase. Ele é justo, né? Ele é justo. Ele me fez voltar. Então não adianta. Deus não quebra etapa na vida de quem Ele tem promessa. Se você quebrar a etapa, Deus te faz voltar. Isso. Como é que você vai manter-se nessa se você não desenvolveu na passada? E eu fui entender isso de uma forma muito difícil, fazendo o caminho de volta. E aí, pregando em lares, em pontos de pregação. Então, hoje, eu consegui me tornar essa mulher. As pessoas me perguntam, como você conseguiu? É Jesus. É o Senhor. Não tem outra forma. Eu costumo dizer que sem Jesus você pode dar uma melhorada supérflua. Mas com Jesus a sua vida é transformada. É mudada, né? Ele faz de dentro para fora. Essa obra em nós é só o Espírito Santo que pode fazer. Mas você precisa se permitir. Você que está aqui conosco, grava isso no seu coração. Não importa a família que você veio. Se você não teve pai, se você não teve mãe, se a sua família foi disfuncional, se você veio de um lar de agressão, se você perdeu muito, se você fez escolhas erradas, Jesus não tem problema com isso. Está escrito em Hebreus 11:32, a Raabe é meretriz. Mas por que falar que a mulher é meretriz se ela já não era mais, se ela deixou de ser? É porque Deus não tem problema com o passado de ninguém.
Quem tem problema é você. Não tenha vergonha do seu passado. Entrega ele para Jesus. Quando você entrega, você se rende na cruz, ele pega a cinza e transforma em coroa. Isaías 61, verso 3. Ele troca suas vestes. Ele muda seu nome. Então, na boca de todo mundo, você foi vergonha, vergonha, vergonha. Mas com Jesus, seu nome vai ser honra, seu nome vai ser exaltação, seu nome vai ser grande por causa de Jesus em você. Mas isso só acontece se você entregar a sua vida a Jesus. Então não perca mais tempo, não tenta fazer da sua forma, não busque outros caminhos. Só Jesus pode te levar até Deus. E eu digo isso, gente, porque eu vim de lá. Porque agora você vai virar uma pregadora respeitada no Brasil, fora do Brasil. Ela tem vários vídeos de pregações. A forma que você ministra é maravilhosa, né? A gente vê que é uma coisa assim muito, muito de Deus na sua vida, né? E como foi assim para você sair do meio de toda essa situação? Porque Jesus veio, te limpou, te purificou, te santificou, te deu família, né? Que tem a outra parte que Jesus foi restaurando, né? Restaurando. Glória a Deus. E como foi essa nova fase da Lu agora, andando, viajando para lá e para cá? Porque muitos nem acreditam da família, acreditavam que agora é impossível não acreditar. Jesus dá reconhecimento, né? Jesus dá isso. reconhecimento. O ministério ele tem 3 fases. Se permitir passar pelas 3. O primeiro é o momento da obscuridade. Ninguém vai te dar reconhecimento, as pessoas não vão acreditar. Eu ouvi as pessoas dizer, mas nem que se ela quiser pagar para pregar aqui, eu não quero ela aqui. Ela prega ruim demais. Porque eu tinha vergonha do povo, então eu pregava de olho fechado. Muitas vezes eu me via de costa para o povo e de frente para a parede. Ai, meu Deus. E a forma de falar, né? Uhum. Eu era muito malandra com as minhas palavras, né? Meu vocabulário ele era muito chulo, baixo. Então eu ainda tinha todo aquele gingado, isso, né? Aquele estrangeito, aquela forma de ser. Não, aquela menina ali não prega nada, aquela ali é uma bandida. Então eu passei por esse processo de obscuridade, mas eu não desistia. Eu dizia para Deus, eu não sei, o Senhor me dizia, vai de novo. Senhor, mas eu não... Vai de novo. Então a perseverança, quando ninguém acredita em você, é você que tem que acreditar. Você tem que acreditar no que Deus falou com você. E eu passei por esse processo de obscuridade. Depois, o processo do fel. O processo do fel é o processo em que, além de não ter reconhecimento, você também não tem recurso. Então, você tem que fazer por amor. Literalmente, você vai tirar do seu bolso. Você vai ter que trabalhar para poder pagar a sua forma de ir, de vir. Você vai ser convidada, mas chegar lá e vão te dar nem coxinha no final do culto. Vão te dar Deus abençoe e amém. E eu chorava e dizia para Deus, Senhor, como é que eu volto para casa? Eu não tenho nem combustível para voltar para casa. Às vezes eu dormia no carro, esperando uma providência. E o Senhor me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Se você tiver coragem de fazer de graça aquilo que eu te dei para fazer, eu vou te pagar muito bem por isso. O processo do fel é o processo em que você tem que fazer de você. Se você acredita no que Deus tem na sua vida, acredita? Então investe. Compra livro, faz teologia, paga para ir. No começo é assim. Foi isso que eu fiz. E depois vem o vinho, que é o processo do reconhecimento. As pessoas me perguntam, mas como é que eu faço para poder chegar nesse nível? É Deus que faz. Quando você passa pela obscuridade e quando você passa pelo fel. É o processo em que você vai ter que trabalhar, você vai ter que tirar do teu bolso, você vai ter que fazer. Aí vem o momento. É Deus que fez isso. Como que Deus fez isso? Deus usou algumas etapas. A primeira foi submissão à liderança. Meu Deus. Se submeter ao seu líder. Não é fácil, né? É você entender quem você é no reino. E entender as pessoas que estão acima de você. Compreender o que elas precisam passar para você. Deus prepara pessoas usando pessoas. E Deus me preparou usando meus líderes, os meus pastores. Os meus pastores pegaram muito no meu pé. O meu pastor me bateu de vassoura. Porque eu era muito difícil, eu não obedecia. E um dia ele estava tão irritado de falar comigo a mesma coisa, que ele tomou a vassoura da minha mãe e me deu 2 vassouradas. Nossa, que você Eu fiquei muito brava, machucada. Né? Eu falei, eu não volto mais para essa igreja. Deus me disse, volta. Você merecia essas vassouradas, você não obedece.
Você não teve pai, você foi criado no mundo, você não sabe o que é regra. Essas vassouradas hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Então eu passei por alguns processos. Liderança. É impossível você ter um ministério relevante se você não tiver líder. É impossível você colocar para funcionar o que Deus colocou na sua mão se você não tiver um líder. Alguém sobre você. É imprescindível, é relevante, é inegociável. E segundo, você precisa ter coragem de sentar para ouvir pessoas. Por que eu digo coragem? Porque as pessoas se sentem menosprezadas. Não, eu, Luciene Viana, não vou sentar para ouvir ninguém. Por que não? Se eu não sentar para ouvir, eu nunca vou ter condição de levantar para falar. Isso. E as pessoas que eu sento para ouvir são pessoas que vão liberar chaves na minha vida. Essas pessoas são conexões. O céu vai liberar na sua vida chaves através de conexões. Grava isso. Todas as vezes que Deus for mudar alguém de nível, Deus não dá coisas. Deus apresenta pessoas. E você fazendo essas conexões, você vai descobrir que pessoas vão passar pela sua vida e vão te ensinar muitas coisas. Umas vão te ensinar a nunca ser igual a elas, né? Isso. Mas outras vão te ensinar você se tornar a melhor versão de você. Se conectar com pessoas é muito importante. Olha eu aqui hoje. Glória a Deus. Uma conexão valiosa, essa conexão. Aleluia. E o que vai acontecer dessa conexão? Outras conexões, tanto para você quanto para mim. Sim. Nós vamos conhecer pessoas, vamos fazer novas alianças, vamos transitar por lugares maiores. É assim. Então, foi nesses processos, me submetendo a isso, é que eu tenho visto Deus me honrar. Tenho visto Deus fazer na minha vida. Então, onde você congrega? Eu tenho igreja para congregar. É porque a gente vê gente que sai sem eira, sem beira. É muito importante isso. Mas quem é seu pastor? Não tem. Mas você vem de onde? Sou do Quem é seu marido? Quem é sua esposa? Cadê a família? A pessoa prega 40 dias no mês, se o mês tem 30, que dia que volta para casa? É meio estranho, né? E tem essas pessoas. A gente precisa de família. Se eu não tiver família, não tem como. O Senhor me disse, Luciana, seu ministério vai ser relevante se você tiver família. Eu costumo dizer para as pessoas que não adianta frequentar a igreja, minha filha, se você não tem uma história de transformação. É verdade. A pregação é a sua vida. Às vezes você não precisa nem falar com a pessoa. A forma como você vive, já fala. Você já está pregando para a pessoa. Perfeito. Agora, se a pessoa vive na igreja, mas é barraqueira, briguenta. Fofoqueira, fala mal de todo mundo. E essas coisas que a gente sabe que não vai trazer ninguém. Não tem como. É a sua história, é seu testemunho. É quem você se tornou e está se tornando em Deus que vai trazer muita gente. As pessoas vão procurar na sua vida o Cristo que você disse que você serve. E deixa eu fazer uma outra pergunta para ti. Nesse processo todo, que a Lu veio se transformando, você disse que você tinha um problema, que você era brava, que você enfrentava, você era aquela fêmea macho. Fêmea macho é aquela mulher que quer fazer tudo que é o homem que tem que fazer, né? E você aprendeu isso com Jesus, até essa delicadeza agora, esse espírito de mansidão, de submissão, de hoje deixar que o esposo, porque com quem eu conversei, quem trouxe foi o esposo, foi com ele que eu consegui falar, porque nós tínhamos até fechado e você tinha ido, acho que para a Europa. Aí ele falou, não vai dar, mas Hilda. Então eu vi que é ele que cuida, Porque uma mulher, quando ela tem esse domínio, porque é um espírito, que ela ativa de dominar. Eu sou a que domina. Ela não passa isso para o esposo. E agora eu percebi, vi, esse lado seu feminino, e que você ocupa o seu espaço de mulher e deixa ele ocupar o espaço dele. Foi difícil, ele é o homem. Você foi muito difícil. Eu casei com um gaúcho, Ai, meu Deus. Eu fui pregar no Rio Grande do Sul e conheci o filho do pastor presidente. Meu Deus. Porque isso é uma profecia. Eu estava pregando no Maranhão e Deus usou um profeta para dizer para mim, você foi muito destruída na sua vida emocional. E o Senhor vai tratar essa área na sua vida. Você vai para o sul do país, você vai conhecer o filho de um pastor presidente, ele nunca foi casado, ele é mais novo que você. E eu repreendi o profeta. Você repreendeu? Eu repreendi isso e falei, varão, isso não é de Deus, não. Porque eu acreditava que maturidade é idade. Tem a ver com idade, nada a ver. Não tem a ver, nada a ver. E eu fui para o sul, conheci o Felipe, E as pessoas que me conhecem há muitos anos perguntam para mim, como é que você conseguiu? O começo do nosso casamento não foi fácil.
Eu quebrava as coisas. Você quebrava? Eu quebrava as coisas porque eu queria a frente, eu queria o domínio, eu jogava os pratos, eu jogava tudo, eu quebrava tudo. E gritava com ele. Uma vez ele teve que sair de casa e dormir no hotel. E até que ele fazendo faculdade, ele falou pra mim assim... Ele estava indo sair pra faculdade, com os olhos cheios de água. Ele falou pra mim... Eu não quero mais ficar com você. Por mais que eu te ame, não dá mais. Só que ele falou de uma forma que eu entendi que ele estava decidido a me largar. E aí, eu chorei, ele saiu, eu entrei em lágrimas, em desespero. Porque eu não queria ser aquela mulher. Mas era mais forte que eu. E eu chorei aquele dia, eu chorei desesperadamente na minha sala. Chorei desesperadamente. Falei, Deus, eu não queria perder ele. E o Senhor me disse, não estraga tudo. Literalmente assim, Deus me disse, não estraga tudo, Luciene. Não destrói esse relacionamento também. E eu percebi que eu era culpada. Eu era culpada. Eu não conseguia ver isso. E eu falei para Deus, me ajuda, Senhor, eu não consigo, eu sou brava. Ele fala uma coisa, eu fico irada, eu quebro as coisas, eu não consigo. E o Senhor falou comigo, busca ajuda. E eu encontrei o doutor Augusto Cury. Ele é top, doutor Augusto Cury. E aí eu fui para a mentoria, eu fui para o estudo com ele. E ele me fez me ler, né? Eu me li. E eu descobri que eu repetia os erros da minha mãe, da minha avó, dos meus antepassados. E uma frase que ele me disse que eu nunca mais vou esquecer. Você não é sua mãe. Você não é sua avó. Você é você. E eu comecei a me submeter a esse processo, né, de tratamento. Porque tem gente que tem medo de pedir ajuda. Busca um psicanalista, busca um psicólogo, pessoas preparadas para te ajudar nas suas emoções. Você tem que entender que tem coisa que é ordem espiritual, tem coisa que é de ordem emocional. Isso. O que é de ordem espiritual é espiritual, o que é de ordem emocional é emocional. E eu parti para isso. E ele começou a ver essa mudança em mim. Que eu decidi que eu queria deixar de ser aquela mulher, porque aquela mulher não era eu. Eu estava repetindo os padrões. E eu precisava me permitir me tornar uma outra mulher. E eu fui me submetendo. E não foi fácil não, tá? Porque às vezes assim, até hoje, às vezes eu tenho vontade de controlar alguma coisa e ele, ó, puxa o freio. Lá no púlpito você fala grosso. Aqui em casa quem fala grosso sou eu. Aí eu volto. Às vezes assim, eu quero, né? Porque não é fácil, não é do dia para a noite. A pessoa sempre foi assim a vida toda. Não é do dia para a noite que se transforma. É um processo, é uma jornada. Mas eu procuro resolver tudo com delicadeza. Eu procuro resolver tudo com diálogo. Às vezes eu fico brava, eu entro no quarto, eu me fecho, aí eu fico lá pensando. Mas você é delicada, você não é assim. E o Felipe também, ele me ajudou muito nesse processo, né? O esposo precisa entender que a mulher, se ela quer mudança, o marido precisa ajudar. E ele me ajudou muito nesse processo, tem me ajudado muito, né? Hoje eu não quero mais nada, graças a Deus, né, amor? Coisa boa. Hoje ele domina, hoje ele é o marido, hoje ele é o homem, eu sou a mulher, ele que faz tudo. No sentido, esses dias minha mãe falou, quanto você paga de luz lá? E eu falei, vixe, quanto você paga de cartão de crédito? Eu falei, mãe, eu não sei quanto que eu pago de internet, de cartão de crédito, não sei quando eu pago nada. Quem sabe tudo isso é o Felipe, não sei. Aí ela olhou para mim e falou assim, minha mãe me disse, quem te viu e quem te vê, hein? Porque eu sempre fui o homem da minha vida, eu sempre fui o macho da minha casa. E hoje eu não assumo mais esse papel. Eu entreguei de papel passado pro meu marido. E esse é seu testemunho? Esse é meu testemunho, gente. Essa é minha história. Jesus é maravilhoso. Vale a pena andar com o Senhor. Vale a pena se entregar, se submeter. Não tenha vergonha de ter errado. Tenha vergonha de ficar insistindo no erro e não buscar ajuda. É verdade. Busca ajuda, procura pessoas. Fala com o seu líder, fala com a sua pastora. Procure aí psicanalista, procure aí psicóloga, de cristã de preferência. Né? Na nossa vida, tudo tem que ser partido do espiritual. Isso. A gente não pode inverter essa ordem, né? Espiritual, emocional e físico. Muito feliz de poder estar com vocês e eu quero dizer a você, não quebre etapa. Não deixa o diabo enganar você, dizer para você que você está atrasado, que o seu tempo já foi e que está passando pessoas na sua frente. Não se permita ser ludibriado pelo inimigo.
Se submeta ao processo de crer, de se render, de entender que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse sol e Deus está no controle. Por mais que você não entenda e você se sinta no esquecimento, você se sinta no canto, vai chegar o momento que Deus vai mandar te buscar. Quando Deus apresenta, ninguém esconde. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Então você precisa saber que tempo você está. É tempo de se esconder? É tempo de Deus te guardar? Seja fiel, fica firme, honra a Deus. Fica na perseverança, porque vai valer a pena. Vai valer a pena o tempo da espera, o tempo das lágrimas. Vai valer a pena, gente, eu estou dizendo como testemunho vivo, vai valer a pena o tempo do investimento, o tempo de que as pessoas viraram as costas para você, vai valer a pena. Porque o Deus de José, ele continua sendo o mesmo Deus. E ele vai tirar você daí para um lugar de relevância. Creia em nome de Jesus.